Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és na tempestade. Aleluia. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é. Deu para aprender? Então vamos cantar. Aleluia! Obrigada, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Você crê nisso? Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. Agora! E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso
pode receber uma unção do poder do seu Pai. Vitorioso és na tempestade. Teu nome faz os reinos têm. Vamos cantar mais uma vez. Vitorioso és na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Aleluia! Nós te amamos. Eita glória! Vitorioso és. Amém. Graça e paz. Nosso programa já começou. Programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. E é muito bom ter você com a gente aqui nessa noite, tá bom? Muito boa noite, povo de Deus, paz e graça, graça e paz. Muito boa noite, meu Apolo Miranda. Pra gente é muito bom estar com você mais uma noite, né, para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Eu acredito na boa mão do Senhor. Aleluia. Ei, bora? Pronto. Estava desligado aqui o microfone. Eu acredito na boa mão do Senhor sobre nossas vidas, né? A graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? Eu te peço, compartilhe essa live aí para o número máximo de pessoas, tá certo? Vamos proclamar essa palavra, dizer que Ele é vitorioso, que Ele é grande, que Ele é o nosso Deus, tá certo? Hoje vamos falar sobre família, mas hoje tem sorteio, né? Exatamente. Temos sorteios do livro Revertendo Situações Sem Esperança, de Kenneth Reagan. Então, se você quer participar desse sorteio, quer ganhar esse livro, comenta aqui no nosso chat ou no nosso comentário, aí através do Facebook. Eu quero esse livro para concorrer. Tem pessoas que comentam, que mandam perguntas, mas coloca aqui embaixo para concorrer, é só comentando, eu quero esse livro, tá bom? E desde já, como o André falou, vai compartilhando, vai mandando as suas dúvidas. Vamos falar hoje sobre família, é um tema maravilhoso, né? Algo que o mundo tenta abafar nos dias de hoje, mas família é projeto de Deus. Então, Amém. Compartilhe essa live no grupo da sua família. Vai lá, seja canal de Deus. Eu creio que é uma área que o diabo investe pesado e por isso a igreja tem que falar muito sobre a família no padrão de Deus nos dias de hoje, para que a gente possa se blindar com a palavra e resistir ao diabo nessa área também. Amém. Muito bom. Eu ouvindo hoje um homem de Deus falar, né, que assim não existe um bom pai se não aquela pessoa ser um bom marido. E também não existe um bom marido se o cabra não for um bom pai, né? Há essa regra básica aí, né? Às vezes a pessoa diz: "Ah, não, eu tô com essa pessoa apenas pelo fato de ter filhos com ela", né? E aí passa um casamento infeliz ao lado de uma outra pessoa por conta dos filhos, quando o casamento deveria ser, né, pais que se amam e por isso amam seus filhos, né? E o diabo de fato tem tentado roubar, tem tentado destruir famílias com esses tipos de pensamentos, mas glória a Deus pela luz da palavra, né? E como esse pregador falou que não existe bons pais, senão esse homem ser um bom marido, eu quero acrescentar isso e dizer que não existe um bom pai ou um bom marido sem que essa pessoa seja um bom filho ou filha de Deus, né? E Salmos 128, a partir do verso 1, vai dizer isso, que bem-aventurado é aquele que teme ou que ama ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do seu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como a videira frutífera em tua casa e teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a
posteridade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Então existe aqui, queridos, uma condição, né, da pessoa que ama o Senhor, ele terá os benefícios de ter uma família saudável, uma família equilibrada, uma família onde há paz, onde há amor, onde há compreensão, mas de fato nós precisamos buscar, né, amar primeiramente a Deus. Como nós podemos ter uma família, você que é jovem, você que é adolescente, que deseja se casar, maravilha, isso é bom demais, isso é maravilhoso, mas existem princípios a cumprir. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E eu vejo, nós que trabalhamos com adolescente, a gente vê a dificuldade de adolescentes muitas vezes amar a Deus mais do que o namorado, do que a namorada, né? Às vezes adolescentes deixa o culto, deixa de trabalhar no departamento por conta de um namoradozinho, e essa não é a vontade de Deus, né? Então, primeiro passo, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você pretende casar, né, se você pretende constituir família, isso é maravilhoso, mas ame o Senhor de todo o seu coração, para que aquilo que vier, né, a sua esposa ou seu esposo, será um homem ou uma mulher também com este mesmo propósito. E o segundo, ame seu pai e sua mãe, né? A gente trata com adolescentes, trata com jovens, e os conselhos que a gente dá é esse daí, é que você ame o Senhor de todo o seu coração e que você honre o seu pai e sua mãe, né? E que você adote essa postura de honrar, né? De respeitar, de amar e valorizar pai e mãe, né? Menina, você quer namorar com um rapaz, procura saber como ele se comporta com os pais, né? O quanto ele respeita a mãe, né? E se de fato ele amar e respeitar a mãe, isso é uma forte evidência que você será uma mulher amada. Mas, de fato, queridos, existe aí uma geração que tem sofrido por falta de ter essas experiências, né? De observar primeiro como o rapaz se comporta, como a menina se comporta, ser uma pessoa que é esforçada dentro de casa, ser uma pessoa responsável, né? E por isso os casamentos têm durado tão pouco tempo hoje, né? A pessoa casa hoje, daqui a um ano se divorcia, acaba tudo, a traição num casamento, e essas coisas acontecem no mundo, né? E tudo bem no mundo, existe uma série de complicações, mas infelizmente essas coisas estão entrando na igreja, né? Por conta de falta de princípio, falta de caráter, e isso é construção, né, do ser humano, de primeiro amar a Deus, honrar pai e mãe e ter um casamento alinhado, ajustado. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito bom, né? E você falando na questão dos filhos de hoje, né, tomar essa postura de amar ao Senhor, de honrar pai e mãe. Sabe que a gente percebe uma geração mentalmente fraca hoje em dia, também por conta da criação que tiveram dos seus pais. Pais que não quiseram investir tempo ali com os seus filhos, de instruir. A Bíblia fala, instrua o menino no caminho que deve andar e ele jamais se desviará dele. E os pais, muitas vezes, focados em trabalho, até atividades lícitas, né? Às vezes até servindo na igreja, mas se ausentando dentro de casa, né? Ser um negligente ali no cuidado da família, e gerou o quê? Filhos que não sabem ouvir não. Isso. Que tem essa dificuldade, que preferem não estudar porque o pai fala que vai botar de castigo e não cumpre. Então, o que aconteceu com essa geração? Não ouviu não desde pequeno, chorava, conseguia tudo que o pai queria, porque o pai não estava com forças. Ah, menino está chorando, está pedindo um tablet, dá. Aí ele desobedeceu, eu falei que ia dar um castigo e não cumpri. Ah, deixa lá. Sabe? Crianças que cresceram tendo tudo o que quer, só porque fez uma birra, e aí vem para o mundo, e aí quando vê que no trabalho não funciona dessa forma, vê que nos relacionamentos não funciona dessa forma, acaba ficando o quê? Ansiosos, depressivos, querendo se matar. Essa, infelizmente, é a geração que a gente vê hoje, geração de pais que muitas vezes se portaram com fraqueza diante dos seus filhos, e filhos que estão só reproduzindo o que viram em casa. É isso mesmo. Então, de fato, como igreja, isso não pode acontecer no nosso meio. O tempo de ignorância já passou, sabe? Hoje nós recebemos instruções poderosas. Talvez, observa a sua casa hoje. O seu filho obedece o que você fala? Sabe? O que você instrui, ele está obedecendo? Se não, talvez seja apenas o que ele está acostumado a fazer. Mas, de fato, quando os pais têm uma postura do tipo que agrada ao Senhor, que é uma postura de firmeza, uma postura onde ele fala e cumpre. A Bíblia fala o quê? Seja o sim, sim, o não, não. Sabe? As crianças precisam ouvir não.
Quantas vezes a gente sai, né, vai em um shopping ou no mercado e vê a criança querendo um doce ou ir em um brinquedo e o pai fala que não, e a criança faz uma birra. Criança é criança, criança não sabe ainda o que é certo e o que é errado, mas quando isso vira um costume, isso é sinal de pais fracos, pais que não sabem se portar dentro de casa. E nós temos a força de Deus, sabe? Aquilo, nós precisamos ser firmes naquilo que o Senhor fala na palavra dele. E a Bíblia fala, né, pai, não irritem seus filhos. Quando você diz um sim sem buscar de Deus, ou simplesmente para não ter o esforço de dizer um não, porque é mais fácil dizer sim, você está irritando seu filho. Lá na frente vai ser algo que você será cobrado. Haverá uma colheita dessas coisas. Então, de fato, essa geração precisa entender que é melhor um não de Deus do que um sim do diabo. Eu sempre falo isso, né? Porque é muito fácil. A gente chega no trabalho, eu estou cansado. Dá o celular ao menino, sabe? Crianças que não conseguem nem almoçar na mesa sem o celular, só comem se tiver com o celular ali. O que é isso? Isso são crianças que estão crescendo, aprendendo com a tela, não é com os pais, não é os princípios de Deus. A internet tem bombardeado as crianças, adolescentes com coisas sujas que têm tomado a mente delas. Então, elas vão reproduzir aquilo que elas estão vendo, aquilo que elas estão ouvindo. Lembra, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que os seus filhos estão ouvindo? Eles estão se alimentando de alguma coisa. Será que esse alimento que eles estão colocando para dentro é um alimento puro, natural, bom, que realmente traz nutrientes, ou são alimentos cheios de agrotóxicos, cheios de coisas impuras, que lá na frente você vai precisar fazer um grande detox e não é tão fácil, né? Fazer essa reeducação alimentar. Então, a gente precisa hoje pensar um pouco como eu estou me comportando. Será que meus filhos, minha família, é uma prioridade para mim? Porque lá na frente a conta vai chegar. E tomara que a nossa conta seja uma boa conta, que a gente colha frutos do que a gente obedeceu da palavra. E de fato, né, a palavra de Deus diz aqui que a esposa e os filhos serão como uma árvore frutífera, né? Então, que dar bons frutos, essa é a esperança, a expectativa de Deus, que a nossa família possa ser uma árvore frutífera que dê frutos de alegria, de paz, de amor, né? E a Tayana falando sobre o que os nossos filhos estão assistindo, que eles estão tendo acesso, né? E essa é uma pergunta interessante. Você tem acesso àquilo que seus filhos têm assistido? Você tem acesso àquilo que seu filho está ouvindo? Né? De duas uma, ou seu filho pode estar escondendo de você o que está ouvindo, ou você não tem tido tanto interesse em ouvir, em parar um pouquinho, deixa eu ver aqui esse desenho que meu filho está ouvindo, que meu filho está assistindo, ou essa música que ele está ouvindo, né? De fato, exige muito da gente como pai um serviço, né? Um trabalho que muitas vezes nos requer tempo, requer ter paciência, mas essas coisas são importantes. Essas coisas é que de fato vai lá na frente nos proporcionar um fruto duradouro, um fruto bom, né? Então, você que é pai, você que é mãe, acompanha melhor o seu filho de perto. Uma coisa muito maravilhosa que tem se perdido nesses últimos tempos é reunião familiar, né? Cultos domésticos. Antigamente tinha-se muito, né, culto doméstico. Isso era maravilhoso para ter aliança, para criar aliança entre a família, para criar um relacionamento com Deus de uma forma familiar, né? Laços serem fortificados, e se perdeu muito. Hoje o pai come na sala, o filho come no quarto, a mãe na cozinha. Hoje se perdeu aquela coisa de estar à mesa, né, desfrutando da presença, não só do alimento, mas da presença um do outro, olhando no rosto um do outro, né, entendendo que cada fase dos filhos, da esposa, se perdeu muito isso, né, e o que o diabo de fato veio fazer é roubar esse tempo de qualidade. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos todas as orientações, né? E se você não sabe como fazer, se você não sabe como reger a sua casa, a sua família, existe a palavra de Deus, né? Que pode te conduzir em triunfo, que pode te orientar e fazer com que a sua família seja uma família forte, equilibrada no Senhor, né? Que você possa viver dias maravilhosos nessa terra. É possível, né? A gente não está falando de uma família perfeita,
Até porque não existe algumas coisinhas dentro da família, existem alguns mimizinhos, existem algumas briguinhas, algumas coisinhas na família, como um todo a família, né? Normal, sim, existe algumas coisas que devem ser ajustadas, mas o princípio básico deve ser uma família ajustada que ama o Senhor de todo o coração. Filhos que amam o Senhor, esposa, esposo, e nisso se constrói um castelo forte, robusto, onde vem tempestades, onde vem situações complicadas, mas nós estamos ali, sólidos, edificados no Senhor. Muito bom, né? E falando sobre isso, é algo que, infelizmente, é até natural. O ser humano, ele segue padrões que ele vivenciou. Isso. Né? Geralmente, mulheres que tiveram pais alcoólatras, que agredia a sua mãe, cresceu naquele ambiente, facilmente ela acaba se envolvendo com esse tipo de pessoa e casando com esse tipo de pessoa porque era algo natural, era um ambiente que ela vivia, então se torna normal. Então, quando se fala sobre família, muitas vezes o que acontece é o seguinte: a gente acaba reproduzindo falas e atitudes que nós vimos dentro da nossa casa. Né? Lembra aí, quem nunca passou por uma situação dessa? Chega alguém na porta cobrando a sua mãe e sua mãe fala: olha, diga que ninguém está em casa. E aí você, criança inocente, fala assim: olha, ninguém está em casa não, minha mãe não está aqui. Então, às vezes, nós crescemos obedecendo coisas erradas que os nossos pais passaram para a gente. Mas quando a gente aceita Jesus, nós fazemos parte agora da família de Deus. Amém. E nós precisamos ver o que é que a Bíblia está falando sobre os procedimentos daquele que é do novo nascimento, daquele que é um novo convertido, daquele que nasceu para Cristo. Então, a gente tem que seguir esses padrões. E se na sua casa era um lar de guerra, agora não vai ser mais. Amém. Porque não existe mais essa questão de maldição hereditária. Você agora é filho de Deus. E você vai seguir os padrões celestiais. Se você veio de uma família onde acontece muito divórcio, isso acabou em você, porque agora você tem a mente de Cristo. Amém. Você vai se associar com pessoas de Deus. Você vai ser guiado pelo Espírito, vai escolher a pessoa certa. E divórcio não vai chegar na sua casa. Amém. Nós precisamos entender isso, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, sabe? E entender que dá para se viver uma vida justa, sensata, que agrada a Deus, independente de títulos. Sim. Porque, às vezes, a gente, como ovelha, a gente olha muito para o púlpito e fica assim: o pastor está pregando algo que ele não vive, ou a família dele não é tão ajustada assim. Mas sabe que você tem essa responsabilidade com você. Aquilo que você espera do outro, que ele tenha um papel como um bom cristão, que seja você esse bom cristão. É isso mesmo. Porque o pastor, ele vai ser cobrado pelo que ele tem feito. E vai ser galardoado também do que ele fez, do que ele produz para o Senhor. Mas você vai prestar conta de si mesmo. Cada um vai prestar conta de si. Né? O homem, principalmente, que é o cabeça da casa, você vai prestar conta da sua família. Então, a gente precisa olhar para nós mesmos e falar assim: será que eu estou vivendo a forma que Deus manda eu viver? Ou eu fico assim: ah, não, tem gente que acha assim: ah, eu só vou ficar sério em Deus quando eu tiver um título, ou quando eu for batizado. Meu irmão, se você aceitou Jesus, você já deveria querer viver uma vida que agrada a Deus. É isso mesmo. Não esperar um batismo, ou um batismo no Espírito Santo, ou um título chegar para se portar como alguém que é de Deus. Não. Se você aceitou a Jesus, os padrões de Deus são os padrões ideais para a sua vida. Então, de fato, nós teremos casamentos fortes, Amém. Filhos fortes, famílias ajustadas, quando a gente pegar essa responsabilidade para a gente. Minha família não está assim por conta de terceiros. Eu também tenho uma parcela. O que é que eu posso melhorar? Isso. Né? Então, que a gente venha, cada um, pegar a sua própria responsabilidade e meditar no que, de fato, precisa ser melhorado. Porque há uma graça para as coisas acontecerem, fluírem da forma que Deus manda, sabe? Deus, ele não pede nada que ele já não tenha nos capacitado a realizar. Então, se tem alguma coisa na sua casa desajustada, não perca as suas esperanças, não perca a sua fé, fases ruins. Todo mundo passa, mas a questão é: a gente vai ficar assistindo o que o diabo está tentando fazer, ou vai se portar como Deus quer que a gente se porte, em fé, em oração, né, se posicionando de acordo com o que ele diz. Amém, muito bom. E Tayana falou algo sobre entender qual é o nosso chamado,
não só na igreja, não só como uma profissão, mas entender qual é o nosso chamado dentro das nossas casas, dos nossos lares. Você que é filho, você tem uma responsabilidade, você que é mãe e esposa, você tem uma responsabilidade, né? E você que é pai e o cabeça da casa, você também tem uma responsabilidade. E nós precisamos entender para que o Senhor nos chamou, né? Para que o Senhor nos chamou para este momento, para nossa casa. Isso é de extrema importância, né? E aqui a palavra de Deus também está descrevendo isso no Salmo 128. Fala o seguinte, que o homem vai trabalhar, né? E ele será bem-sucedido e será feliz. Então, e assim, gente, você que está nos assistindo, nós estamos aqui julgando pessoas, nós estamos aqui trazendo condenação, né? E a gente também não quer que gere em você um senso crítico para com a vida de outras pessoas. De fato, nós precisamos nos examinar e saber o que é que Deus tem para as nossas vidas. Porque o que a gente vê também muito dentro dos lares é o seguinte, o pai que cobra do filho uma responsabilidade, o marido que cobra da mulher outra responsabilidade, mas é uma pessoa que não quer se submeter àquilo que Deus chamou ele para fazer. Da mesma forma, os filhos, a esposa, né? Uma mulher que às vezes não obedece ao Senhor e quer honra do marido, isso não vai funcionar. De fato, nós precisamos entender o que foi que Deus nos chamou para fazer e ser obediente naquilo que Ele nos chamou para fazer. E em Salmo 128 fala que o homem, ele vai trabalhar e ele será um homem feliz e bem-sucedido. Então nos dá a entender que o homem, ele precisa trabalhar, né? Ele precisa ser aquele que traz o sustento para dentro de casa. É claro, os tempos mudaram e é necessário, às vezes, que a mulher trabalhe também, que a mulher traga o sustento também. Isso é maravilhoso, mas o homem ele precisa tomar uma postura de entender, eu sou o responsável por manter a minha família. Porque a gente vê por aí, né, muitos homens encostados, homens que preguiçosos, que estão num sofá, não sai para colocar um currículo e não faz nada da vida e espera que a mulher coloque. Isso não é um princípio, não agrada do coração de Deus. É claro, existem fases nas nossas vidas, talvez alguém que perde um emprego, né, mas está ali também correndo atrás, isso é louvável, isso pode acontecer na vida de alguém, mas não pode ser uma rotina, né? Mulher que quer dominar a casa toda, né, e quer mandar e desmandar, não é a vontade de Deus. E é claro, volto a repetir, não estamos aqui para julgar pessoas, mas nós precisamos entender, né, qual é o nosso papel dentro de casa. E a palavra de Deus diz que a mulher será como uma árvore frutífera, né? Então a gente percebe que a mulher é aquela que também traz o equilíbrio para dentro de casa, é uma mulher que dá fruto, e o fruto do Espírito é amor, longanimidade, domínio próprio, temperança. Meu irmão, minha irmã, essas coisas também está depositado na mulher, né? Como ajudadora, como auxiliadora, como uma mulher idônea para ajudar o seu marido. Filhos, a gente vê hoje, infelizmente, filhos tomando o papel do cabeça da casa. É o filho que escolhe a TV que vai comprar, é o filho que escolhe aonde vai passar as férias, é o filho que escolhe a comida que tem que se comer dentro de casa. É isso. Antigamente, a gente não tinha essa, eu quero o caderno do Power Ranger, eu quero... Não, era o caderno que a mãe e o pai tinham condições de comprar, né? E aí estava no alcance, se fosse do alcance, beleza, mas se não, ia estudar com um caderno de uma matéria, de 6 matérias, não tinha esse negócio de figurinha no caderno, né? Era o que podia, e hoje os pais, infelizmente, estão se endividando em cartões, os pais estão fazendo coisas que estão fora do alcance deles para satisfazer uma criança mimada, e por isso muitos estão em dívidas, sofrendo por causa de não ter um equilíbrio na vida. Então nós precisamos voltar a esses princípios elementares, entender qual é a nossa fase, qual é a nossa estação. Crianças que vivem o tempo todo querendo videogame, na nossa época, se tinha condições de ter, tinha, mas se não tinha a condição, meu irmão, ia brincar de bola de gude, do que fosse, mas os pais não, como diz o ditado, não colocava o chapéu onde a mão não alcançava, né? Eram pais equilibrados, e pais equilibrados, queridos, como Tayana falou aqui, né, que as pessoas, elas reproduzem o que vê. Pais equilibrados geram filhos equilibrados, pais desequilibrados geram filhos desequilibrados. E a gente percebe muito isso na igreja, né? Quando geralmente a gente vê um adolescente que é um pouco problemático, a gente vai ver o histórico familiar,
Tem coisa na família que gerou isso. Então, isso é interessante. E não é errado a criança querer jogar videogame. A questão é o equilíbrio das coisas, né? Que hoje a gente percebe que se perdeu. Para que uma criança de 4 anos quer um celular? Isso. Sabe? Para que uma criança de 4 anos quer um perfil no Instagram ou um perfil no TikTok, sendo que a própria rede social é para maiores de 18? É isso Né? mesmo. E aí, às vezes, as pessoas até reclamam da internet, o mundo está sujo, mas e os limites dos pais? Onde é que eles estão colocando? Muito bom. Porque existe lá, né? Quando a gente abre uma rede social, tem lá a cláusula, você concorda que tem que ser assim, assim, assim? Eu concordo. Né? Até e-mail maiores de tal idade pode Isso. ter. Então, assim, seja fiel. Até você vê que até o mundo quer cumprir certos princípios, porque sabe o que está exposto no mundo. Muito bom. Então, se a gente não está tendo esse cuidado com a nossa casa, não espere resultados diferentes. Né? Crianças que estão sendo abordadas de uma forma tão suja, a gente olha aí hoje em dia, né? Eu fico olhando o Instagram, fico, meu Deus, cadê os pais dessas crianças? Crianças de 11 anos dançando músicas indecentes, falando palavras de baixo calão, palavras pesadíssimas, e elas dançando e os pais curtindo e aplaudindo. É verdade. O que é que vai acontecer? Às vezes, relacionamento precoce, gravidez precoce. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E, às vezes, as músicas que estão ouvindo estão atiçando essas coisas na cabeça daquele adolescente. Então, os pais, de fato, precisam ser fortes. Deus está guiando muita gente para falar sobre filhos, porque a gente vê, infelizmente, essa geração que não sabe ouvir um não. Né? Eu ouvi uma ministração interessante que pais precisam cumprir aquilo que estão falando. Se você está dizendo para o seu filho que ele vai ficar 1 ano sem videogame, cumpra, por mais que seja doloroso. Isso mesmo. Porque o seu filho vai ver, poxa, o meu pai falou e o que ele fala, ele cumpre. E haverá um temor e haverá obediência. Por quê? Porque não há mentiras. Nossa família não pode ser construída baseada em mentiras. Isso. Né? Que aquilo ali vai trazer tanta desconfiança, não vai trazer um elo de confiança. Eu percebo algo interessante. Que os pais, um exemplo, acontece em muitas situações, que pais eles não conversam com os filhos. Acordam, vão trabalhar, os meninos vão para a escola de manhã, aí à tarde os meninos da escola já vão para o curso, e aí chegam à noite, cada um vai para o seu quarto, cada um assiste sua TV, cada um janta o que quer. E aí, quando chega o problema, o pai quer que o filho tenha abertura suficiente para contar o que está se passando. É isso mesmo. Não foi algo construído, não vai ter. É isso mesmo. E aí, uma vez uma pessoa estava conversando comigo, né? E eu falei assim, não, fulano, ela fez algo de errado, mas ela falou comigo que ela fez isso. Aí o pai dela falou assim, mas para você ela abre assim, mas para a gente ela não fala. Por quê? Porque não foi construído um relacionamento de diálogo. Isso. Que a gente não sente para conversar com nossos filhos só quando ele aprontar. Porque eles não vão falar a verdade. É isso mesmo. Eles vão esconder, porque não foi construído um relacionamento. Então, se a gente quer, de fato, um relacionamento sólido, assim como até com o nosso cônjuge, assim, a gente no dia a dia vai conversando e vai vendo a confiança e as coisas vão acontecendo até que qualquer assunto é assunto para conversar. É isso mesmo. Não existe segredos. Com filho, por que com filho seria diferente, né? Então, a gente precisa ter essa atenção, de fato, e se atentar, porque a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. E a gente precisa cuidar dos nossos, né? Porque, às vezes, quem está dentro do campo não enxerga tanto. Às vezes, a criança, adolescente está errando porque está ali no meio do jogo, não está enxergando como quem está de fora. Mas a gente que está de fora está observando, fica, dessa forma seria melhor. Isso. Daquela ali ele ia errar menos, dessa forma ele ia fazer um gol mais rápido. E a gente chama essa pessoa, assim como o técnico chama um jogador, e ele ouve e obedece às instruções e as coisas acontecem. E o gol sai, e o time ganha. Por quê? Porque quem está de fora vê melhor. Mas é preciso ter essa atenção de querer resolver as coisas, né? Isso. Quando a gente enxerga, acontece muito isso também, dos pais saberem que os filhos estão errando e tapar o sol com a peneira. Não, é fase. Que fase? Esquece esse negócio de fase. Tudo tem um jeito. Jesus, ele pode entrar em todas as fases. É isso mesmo. A palavra tem que ser a verdade em todas as fases. Então, pais, por favor, cuidem dos seus filhos. Não tapem o sol com a peneira. Vou usar aquele termo de hoje em dia. Não passem pano para o filho. O que é esse termo, passar pano? Sabendo que o filho está fazendo tudo errado e você está ali, tapando o sol com a peneira, limpando,
Não, saiba, seus filhos precisam saber que existem consequências para atitudes certas e para atitudes erradas. Mas eles precisam ver esse reflexo em você e em mim, né? Amém. De fato, não só a punição de alguma coisa que ele fez de errado, mas também o galardão. Ter o galardão, a recompensa, né? Recompensa seu filho. Sim. Por ele ir bem na escola, por ele lavar um carro, lavar uma louça. Ah, mas é obrigação. Mas que bom, né? Aí você tem um trabalho que é obrigação, mas ao final do mês você recebe um valor. Isso. Né? Então, sempre que puder, honre a vida do seu filho, mostre a ele, ó, filho, isso aqui que você fez é algo maravilhoso e por isso eu vou te recompensar. Isso é maravilhoso. Tayana falou também sobre... Você vai entrar em a questão do elogio é importante. É importante, sim. Motiva ele a continuar fazendo certo, né? Muito bom. Às vezes a gente tem pais tão rígidos que só fala a crítica, aquilo só faz abafar a criança. É isso mesmo. A criança cresce revoltada, com raiva de Deus, até Deus não tem nada a ver com isso. A criança cresce com raiva de Deus porque fala, meu pai é crente, mas ele só sabe me criticar. Não elogie seu filho. Eu cresci, não é por mal que os pais fazem, né? Dizendo, passando de ano, sempre direto. Não fez mais sua obrigação. Sim, mas eu parei para pensar um dia, minha mãe passava de ano direto? Não passava, e eu passo, ela nem me elogia. Sabe? Então, assim... É nossa obrigação passar direto? É nossa obrigação, mas é bom você ser ali honrado. Eu passei de ano e aí vamos sair, vamos se divertir. Isso. É bom, isso motiva, isso faz com que a gente queira acertar sempre. Amém. Temos perguntas? Temos perguntas. Vamos lá. E sobre o que a Tayana falou, né? Vai preparando as perguntas aí. Ela falou deu um exemplo do time de futebol. De fato, a nossa família é como um time de futebol. Se um perde, todos perdem. Se um ganha, todos ganham, né? E não tem essa, você fez errado, né? Às vezes a gente ouve dentro de algumas casas o seguinte, se um filho erra, o pai olha para a mãe e diz assim, o seu filho errou nisso, né? Ou a mãe fala com o pai, o seu filho errou nisso. E de fato, queridos, a criação de um filho é constituída por duas pessoas, por um pai e por uma mãe. Então, se algo está errado, todo mundo tem que parar e pensar, o que é que eu estou fazendo para ter esse resultado e consertar, né? Nós somos um grande time, então não importa quem vai fazer o gol, quem vai agarrar, somos um time, né? Talvez um dá uma instrução, outro responde e nós iremos ganhando, né? Não somos inimigos. Às vezes, dentro de um lar, dentro de uma casa, o marido se torna inimigo da esposa ou vice-versa, dos filhos, pais que não falam com os filhos, sabe? Estamos perdendo se a gente se comportar assim, porque somos um grande time, onde um ganha, todos ganham. Um Amém. Perde, todos perdem. É verdade. E não pode haver competição dentro de casa, Isso né? mesmo. Somos do mesmo time. Às vezes a gente vê marido competindo com a esposa. Meu filho me obedece mais. Meu filho me ama mais. Me ama mais, me ouve mais. Não pode acontecer dessa forma. É isso mesmo. Pais cristãos que são muito rígidos ou muito religiosos podem prejudicar a futura vida cristã dos filhos? Com certeza, De né? que forma? Com certeza, a religião, né, é algo que acaba aprisionando pessoas e até um certo tempo, né, você consegue conduzir aquela criança quando ela não pensa, ela não tem aquela instrução, quando ela não tem assim de fato uma mente que possa pensar, né, como é esse Deus e tal, e a religião pode até levar ela até um certo tempo, mas depois disso isso fica chato, isso fica amassante, isso chega a ser algo que aprisiona a pessoa. Então, qual é o meu conselho para você? Faça com que os seus filhos amem ao Senhor. Não apresente a religião em si, mas apresente um Deus. O que a gente tem bastante dificuldade orientando adolescentes, jovens, é o seguinte: jovens que até têm pais cristãos, mas não vivem o cristianismo dentro de casa, né? Pais que são pessoas excelentes dentro da igreja, mas dentro da casa é uma outra realidade. Então os filhos começam a pensar,
Poxa, por que o meu pai se comporta assim dentro de casa e na igreja de uma outra forma? Então, apresente Jesus, ame Jesus dentro da sua casa e seu filho vai amar o Senhor, não só em casa, não só na igreja, mas em toda a vida dele, vai passar a amar ao Senhor. De que forma? Junte com a sua família para orar juntos, para ler a Bíblia, né? O seu filho está precisando de alguma coisa, mesmo que você possa dar, não fala nada para ele não. Primeiro diz para ele o seguinte: vamos orar a Deus para pedir uma bicicleta, um videogame, para que você possa passar de ano, né? E se você pode dar algo a ele, fala com ele para orar ao Senhor, né? E ele vai pedir ao Senhor e claro, Deus vai te usar, né, para abençoar o seu filho, e ele vai entender que toda vez que ele pede algo ao Senhor, Deus supre as necessidades deles, tem uma comunhão com o Senhor, e isso é fundamental nos nossos dias. Né? Isso vai gerando dele mesmo relacionamento Sim, com Deus. sim. Porque o que acontece muitas vezes em crianças que nascem em berço evangélico, se acostuma a ir 3 vezes na semana na igreja, sabe? E como o André falou, se ele não vê dentro de casa o exemplo, ele não vai seguir o exemplo. É isso mesmo. E quem nasce em família cristã, né, não é cristão. Ele precisa reconhecer a Jesus. Esses dias minha irmã, ela é uma adolescente, ela me perguntou: tá, e mais uma pessoa que nasceu em uma casa, que tem um pai e a mãe crente, ela já não tem Jesus? Eu falei, ela precisa confessar a Jesus. Isso. Não é porque a criança ali, desde pequenininho, está ali no berçário e vai para a salinha das crianças e cresce, vai para o grupo de jovens e adolescentes. Se ela nunca levantou a mão dela e nunca confessou com o coração, aceitou no coração e confessou com a boca, creu no coração e confessou com a boca que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, ela ainda não fez uma aliança com Jesus. É isso mesmo. Ela pode estar envolvida em um clube social, né, que às vezes a pessoa confunde a igreja com um clube social, mas ela ainda não aceitou a Jesus. Então, crianças podem reconhecer a Jesus e devem reconhecer a Jesus, né, a partir do momento que elas desejam, independente se ela nasceu em um berço evangélico ou não, elas precisam confessar isso. E isso precisa ser ensinado, que tem pessoas que veem assim: meu filho é crente, cresceu na igreja e está problemático. Vamos ver o histórico dessa criança. É isso mesmo. Né? Vamos ver se ela não é apenas um visitante destes ambientes. Próxima pergunta. A falta de autoridade dos pais tem sido o principal problema nos últimos tempos? Sim, né? Também. A palavra de Deus diz, né, que ensina o seu filho no caminho que deve andar e jamais, há uma promessa, jamais, né, ele se desviará dos caminhos do Senhor. Então, de fato, uma criação, né, uma educação cristã, ela vai determinar o futuro de um filho. Isso é muito sério, né? Aquilo que estamos colocando dentro da mente dos nossos filhos ou não colocando, isso vai afetar, né, no comportamento, na vida e no futuro dos nossos filhos. E por isso que é importante, queridos, nós ensinarmos o caminho da verdade, não só com palavras, mas com atitudes, como estamos dizendo aqui, né? Não vale somente você dizer para o seu filho que é errado mentir, que é errado xingar, que é errado roubar, né? Se você não pratica dessas verdades, o seu filho, ele vai principalmente aprender com com os seus exemplos, com certeza. Muito bom, muito bom. É certo que pais cristãos que não conseguem controlar seus filhos, no caso, é certo, pais cristãos que não conseguem controlar seus filhos acharem que, já que eles não conseguem, é a igreja que precisa dar um jeito? De forma alguma. De forma alguma. A gente tem também essa dificuldade na nossa igreja, às vezes acontece, né? E é extremamente errado pais acharem que a escola é lugar de filhos receberem orientação como se comportar, né? Pais que acham que a salinha do departamento infantil é responsável para educar os seus filhos, ensinar, não é, né? Ali é um lugar onde é complementado, né? É um suplemento para o seu filho, para que ele cresça ajustado e tal, mas a educação principal e primordial na vida de uma criança é dentro de casa, né? É o pai e a mãe solidificando aquilo que eles acreditam nos seus filhos. Então, invista tempo nos seus filhos. O que é que acontece? Muitas vezes o pai e a mãe não quer ter o trabalho de educar, porque é complicado, né? Como a Tainá falou no início, o pai que chega tarde, cansado do trabalho, ainda tem que
olhar o seu filho, ainda tem que conversar com ele, mas isso é importantíssimo para o desenvolvimento do seu filho, para o crescimento espiritual, para a educação, para formar principalmente o caráter do seu filho, da sua filha. Então, é de suma importância, queridos, gastar tempo em educar os seus filhos, tá bom? Não passe trabalho para o estilo da salinha, nem para professores não, tá bom? Muito bom isso, porque eu estava lendo um versículo que fala justamente sobre isso. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, Amém. quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Muito bom. O que é que esse versículo está querendo dizer? Que quem deve ensinar as palavras que o Senhor diz, os princípios de Deus, são os pais. Isso. Que deve ser conversado com elas em casa. Ou seja, princípio, educação, escola é algo de complemento. Igreja é algo complementar. Mas esse ensino da palavra, dos princípios, a educação básica, deve ser conversada em casa, quando estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho. Não é mostrando o caminho, é andando no caminho com a criança. Muito bom, muito bom. Né? Não é só mostrando não minta, é você não mentindo e ele vendo pelo exemplo o resultado disso. E quando se deitar e quando se levantar. Aqui a Bíblia está querendo dizer o quê? Dia e noite, persistência, ensine, 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 ensine. Porque ele vai aprender essas coisas. Não é ensinando uma vez e esquecendo, é repetidamente. O ser humano ele tende a agravar as coisas quando ele faz repetidamente. Aquilo que ele faz, né, existem especialistas que falam que aquilo que nós fazemos por 21 dias seguidos vai se tornar um hábito. Então, tem coisas que nós precisamos realmente, dia e noite e dia, estar falando as mesmas coisas para que se torne um hábito. Né? Eu cresci ouvindo isso, que eu ouvi certa vez, acho que foi minha mãe, falou assim, antigamente o povo respeitava o professor. Isso. Né? Mas por quê? Porque os pais respeitavam a figura do professor e os filhos viam isso e havia um temor dos filhos também. É isso mesmo. Hoje em dia, o filho apronta na escola, o professor fala, a mãe quer bater na professora. A mãe. Né? Isso lá em Goiás, não acontece na sua casa. Mas esses princípios, eles devem, de fato, ser ensinados dia e noite. A questão da criança, ela precisa ter uma figura de autoridade para que ela se sinta segura, né? Então, se uma criança facilmente ela reconhece a autoridade dos pais, ela vai entender também o nível de autoridade das pessoas mais velhas, né? O nível de autoridade das tias da salinha, do pastor da igreja. Quando nós ensinamos sobre a autoridade desde pequeno, ela vai saber reconhecer quando alguém é uma autoridade sobre ela e ela vai honrar essas autoridades e não vai trazer vergonha para vocês, né? Para os pais. Então, isso é maravilhoso, que a Bíblia ela fala sobre tudo. É isso mesmo. Então, a gente só erra, como a gente fala, né? Só erra se a gente estiver na ignorância ou se a gente quiser. É isso mesmo. E essa questão de honra e do ensino em si, queridos, de fato nós precisamos colocar um ingrediente fundamental, que é amor. Né? Nós não podemos ser carrascos, nós não podemos ser chatos, nós temos que, de fato, nos orientar em tudo que a gente for fazer, né? Em tudo que a gente for falar para os nossos filhos, sempre em amor. A gente respeita a palavra de Deus quando diz que devemos corrigir os nossos filhos com vara. Nós entendemos isso, mas nós entendemos que Deus é amor, né? Então ele corrige também com amor. Até quando você for de certa forma, e isso deve ser algo, não deve ser algo cotidiano, você está batendo no seu filho. Não, isso não resolve. O que resolve é conversa, é você trazer para perto. É claro, vai ter situações extremas que vai necessitar, né, usar a vara, né, usar o cinto para corrigir, mas corrige em amor, não corrige seu filho com raiva, né? Antes de corrigir o seu filho, ora ao Senhor, pede orientação a Deus para o que você vai fazer, e aí você corrige seu filho, você vai corrigir ele com equilíbrio, né? Você não vai nem passar pano, como Tayana disse, e nem ser uma pessoa agressiva, e o seu filho sempre vai te olhar com um olhar de amor, com um olhar de respeito à autoridade, né? No equilíbrio. E dificilmente um ambiente que existe esse elo de amor, de verdade, de diálogo, vai ser necessário chegar nesse nível da vara.
né? Vai ter problemas, vai ter situações, mas quando há esse ambiente equilibrado, é muito difícil chegar a esse nível. É isso mesmo. Tá bom? Vamos acelerar aqui, tem as perguntas, nosso programa já está chegando no final. Meu Deus. Se você ainda não participou do sorteio, comenta aqui, tem pessoas mandando perguntas. Comenta aqui, eu quero esse livro para concorrer, tá bom? Que nós já estamos finalizando. Vamos correr aqui com as perguntas. Como um jovem pode ministrar seus pais que não são cristãos? Pregue a palavra. Se preciso, use a palavra. Né? Pregue o evangelho, se preciso, use a palavra. Pregue o evangelho com a sua vida. Mostre para os seus pais que houve de fato uma transformação na sua vida. E eles com certeza vão desejar o que você tem. Muito bom. Como a família pode identificar que está havendo influência de espíritos malignos? Queridos, a gente prega o que a palavra diz. Né? Então, se você está seguindo o que a palavra diz, rapidamente você vai identificar o que é que está de errado, se existe alguma influência maligna, se existe algum demônio influenciando a vida do seu filho, mas você precisa aplicar a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus nos traz luz do que está acontecendo e ela vai nortear os nossos caminhos. Então, siga o que a palavra de Deus está dizendo e tudo que estiver fora da palavra é procedência maligna. Exatamente, e também a Bíblia fala para a gente buscar com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Isso quer dizer que tem um dom melhor que outro? Não, é o dom necessário para aquele momento. E então, se existe um dom chamado discernimento de espírito, se você ainda não tem esse tato espiritual, comece a orar. Pai, eu oro por discernimento de espírito, esse dom fluindo na minha vida. E facilmente você vai identificar o que vem de procedência maligna. É isso mesmo. Porque quando a gente está na luz e vê uma escuridão, a gente logo identifica onde é que está escuro, porque estamos acostumados com a luz, acostumados com aquilo que é verdadeiro, Isso. com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. Então, esse dom de discernimento de espírito vai te mostrar com clareza se há ou não influência maligna disso. Tá bom? Essas foram as perguntas de hoje. Apolo Miranda já vai preparando aí o sorteio para ver quem é que foi o ganhador de hoje, tá bom? Enquanto isso, eu vou aqui, né, fazer as minhas considerações finais. Pessoal, quero fazer o convite para você estar lá fazendo uma visita à nossa igreja, que está localizada no centro da cidade de Pojuca, em frente à Praça CM, Igreja Verbo da Vida. Temos culto dia de terça, culto de oração às 19 horas, o culto muito bom, tem testemunho, Amém. tem oração, é maravilhoso. Quinta-feira, temos nossa Quinta Top, que também começa esse culto às 19 horas. Domingo pela manhã, temos Escola Bíblica Dominical. Esse mês vamos falar sobre o poder da palavra, o poder das maravilha. palavras. Então, vai lá aprender mais sobre esse tema. Mês de fevereiro, Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 10 da manhã. E à noite temos culto de celebração às 18 horas. Para mais informações sobre como funciona, horários, eventos da nossa igreja, segue a gente no Instagram, @Verbo da Vida Pojuca. Eu errei o arroba, é @Verbo Pojuca. O Facebook, que é Igreja Verbo da Vida Pojuca, tá certo? Curte lá, se inscreve no nosso canal também. Só é colocar Verbo Pojuca, tem lá todos os nossos cultos, as nossas transmissões. Segue as nossas redes sociais e fica por dentro da nossa programação, tá bom? Amém. Eu quero te convidar também para estar conosco todos os dias, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, no programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Fica lá na rádio Nova FM 105.7, tá certo? Nos acompanha por lá. Temos uma programação variada, temos palavras segunda e terça, temos quarta e quinta, que as meninas que comandam lá. Temos sexta-feira, uma sexta-feira voltada para os jovens, para adolescentes, tá certo? Então, vai lá, também sintoniza Rádio Nova FM 105.7, tá de certo? 11 ao meio-dia, de segunda a sexta. Eu quero te convidar também para ouvir essa palavra da fé aqui em Catu. Né? Temos 2 endereços, um fica aqui localizado no centro da cidade, na antiga fábrica de biscoito. Vai lá, todas as terças às 19 horas e aos domingos às 18 horas, com o nosso Bispo Wanderson. Bispo! E nosso pastor Vado também comanda um projeto, um trabalho da nossa igreja ali no Maringá, próximo ao Sítio Novo, todos os domingos às 10 horas da manhã e às terças às 19 horas. Comparece lá, você será muito bem recebido. Já temos o ganhador, Apolo Miranda? Valmir Dias. Valmir Dias. No Facebook e tem um Valmir Dias Pereira no YouTube. Eita, Deve ser o Jesus. mesmo Valmir. Valmir tá ligado em tudo quanto é rede social. Esse é o Valmir Dias que está no No Facebook.
Ok. Pronto. Parabéns, Valmir. Deus continue abençoando você. Parabéns, Esse livro Valmir, vai você chegar na ganhou. sua mão, tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Amém. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Amém. Vamos estar orando, queridos. O irmão Carlos Henrique pede oração. Ele diz que precisa de oração, né, em favor da saúde física. Ele está com problema de articulação nas pernas, enfim. Vamos estar orando por ele. Ele que fala lá de Guaratinguetá, São Paulo. Né? E você que não pôde mandar mensagem, você que não pode entrar em contato conosco, não se preocupe, a boa mão do Senhor está estendida sobre você, sobre este planeta, e essa mão vai alcançar você na sua casa, tá bom? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, nós unimos a nossa fé com a deles, Pai, nós declaramos como uma voz profética, Senhor, na vida desses homens e mulheres que estão nos assistindo, que estão crendo na Tua Palavra, e nós oramos, nós repreendemos toda enfermidade, toda maledicência, tudo que o diabo levantou contra a vida dessa pessoa, nós anulamos no poder que há em Jesus Cristo. Nós repreendemos todo mal, nós repreendemos toda dor, toda enfermidade, fora artrite, fora doença nos ossos, nos músculos, doenças físicas. Nós repreendemos em nome de Jesus, doença na mente como depressão, ansiedade, síndromes. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e nós consagramos essas vidas ao reino dos céus. Nós oramos por pessoas fazendo aliança com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, escreve o nome delas no livro da vida. Nós oramos também por milagres extraordinários acontecendo, que essa semana seja uma semana de explosão de milagres e maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família. É isso, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço, fica com Deus e até semana que vem. Terça-feira, às 20h45, esperamos você aqui na TV Conteúdo.